Amigos do Pit Lane Report, a Fórmula 1 está voltando das férias e já chega com um fim de semana que pode mexer bastante na ordem de forças. Zandvoort recebe o que deve ser o último grande prêmio da Holanda por um bom tempo. E não podia acontecer num momento mais interessante. Circuito de muita carga aerodinâmica, curvas inclinadas, pouco espaço para erro e, para complicar ainda mais, formato sprint, o que significa menos tempo de pista para entender qualquer peça nova. E justamente agora, várias equipes estão preparando atualizações importantes. Então já se inscreve no Pit Lane Report, deixa o like e vem comigo, porque Ferrari, Mercedes, McLaren, Aston Martin, Alpine e Audi chegam nessa segunda metade do campeonato com estratégias bem diferentes, e algumas delas podem descobrir já na Holanda se escolheram o caminho certo. Começando pela Cadillac, não existe indicação de um grande pacote para Zandvoort. A impressão é de que a equipe já direciona cada vez mais atenção e recurso para o projeto de 2027. Pensando no futuro, pode fazer sentido, mas tem um preço: aceitar que o carro atual provavelmente continua brigando lá atrás durante boa parte do campeonato. E Zandvoort não é exatamente o circuito ideal para esconder essas limitações. A Williams vive situação parecida, em outro sentido. Também não deve chegar à Holanda com transformação significativa, e espera novidades mais importantes depois. O problema é que o pelotão intermediário não espera ninguém. Quanto mais tempo uma equipe demora para reagir, maior pode ficar a distância. A Racing Bulls, por outro lado, fez um trabalho bem mais constante na primeira metade da temporada. Não há indicação de revolução para esse fim de semana, mas o carro já tem base suficiente para continuar incomodando no meio do grid. E aí chegamos à Red Bull. A equipe foi agressiva no desenvolvimento durante boa parte do primeiro semestre, tentando diminuir a diferença para os líderes, mas agora enfrenta aquela decisão inevitável. Até quando continuar gastando recurso no carro de 2026 antes de aumentar o foco em 2027? Para Zandvoort, não é esperado um grande pacote. Algumas novidades podem aparecer em Monza, mas na Holanda, a Red Bull deve trabalhar principalmente com o que já tem. Só que tem um detalhe chamado Max Verstappen. Em casa, num circuito onde sempre foi extremamente forte, é difícil descartá-lo. O problema é que hoje não basta Max tirar algo especial numa volta. A Red Bull precisa provar que mantém desempenho durante o fim de semana inteiro. Agora presta atenção na Audi, porque essa pode ser uma das equipes mais interessantes dessa segunda metade. Existe expectativa de um programa de desenvolvimento bem agressivo, com vários pacotes ainda planejados. A equipe acredita na base do chassi e precisa principalmente fazer a aerodinâmica acompanhar os avanços que já conseguiu em outras áreas. As novidades mais importantes podem aparecer entre Zandvoort e Monza, envolvendo asa dianteira, carroceria e assoalho. Mais do que buscar alguns décimos, a Audi precisa confirmar se a direção técnica escolhida também serve de base para 2027. E se existe uma equipe chegando pressionada, é a Alpine. Pierre Gasly já deixou claro que alguns adversários conseguiram desenvolver mais rápido nas últimas etapas. Por isso, Zandvoort pode ser praticamente um divisor de águas. A expectativa é de mudanças aerodinâmicas importantes, possivelmente nas laterais, cobertura do motor, região do halo e partes do assoalho. O problema é simples: se funcionar, a Alpine volta à briga de forma muito mais convincente. Se não funcionar, fica cada vez mais difícil acompanhar um pelotão intermediário que está apertado. E num fim de semana sprint, tem outro complicador. Você coloca peça nova no carro e praticamente já precisa saber se ela funciona. Não existe aquele luxo de passar 3 treinos livres, testando configuração e corrigindo com calma. Agora vamos falar da McLaren. A equipe iniciou na Hungria uma sequência de desenvolvimento que deve continuar nas próximas etapas. Zandvoort provavelmente não traz uma transformação gigantesca, mas pequenas evoluções devem seguir chegando até um pacote mais importante depois. E esse circuito pode combinar bastante com as características do carro. A McLaren tem mostrado força quando precisa gerar muita carga aerodinâmica, e se colocar tudo na janela certa, não seria surpresa vê-la brigando direto pela vitória. Lando Norris, principalmente, chega numa fase interessante, cada vez mais confortável com o comportamento do carro. A Mercedes também merece atenção, porque inicialmente existia expectativa de algo maior para Zandvoort, mas o programa parece ter sido reorganizado. Em vez de gastar todas as fichas agora, a equipe pode distribuir as novidades nas próximas etapas e guardar uma evolução mais significativa para mais adiante.
É decisão estratégica. A Mercedes lidera essa guerra sabendo que os adversários estão chegando, e a Ferrari, principalmente, virou uma ameaça que ninguém pode ignorar. Então, pequenas mudanças em dutos de freio, difusor e outros detalhes aerodinâmicos podem aparecer agora, enquanto algo mais substancial fica reservado para depois. E isso nos leva a Aston Martin. Talvez nenhuma equipe tenha tanta curiosidade ao redor dela nesse fim de semana, porque não é só a aerodinâmica. O motor Honda também está no centro das atenções. Existem informações diferentes circulando sobre o tamanho do ganho de potência, por isso eu teria cuidado com qualquer número tratado como definitivo. O mais importante é que a Honda acredita ter avançado significativamente e agora precisa mostrar isso na pista. Ao mesmo tempo, a Aston Martin deve continuar trabalhando no assoalho, inclusive na região que direciona o fluxo para a parte traseira e para o difusor. Se a aerodinâmica e unidade de potência finalmente começarem a trabalhar juntas, Zandvoort pode representar um passo importante. Agora, deixei a Ferrari por último por um motivo. Maranello chega à Holanda com uma das atualizações mais interessantes desse fim de semana. A SF26 já mostrou capacidade muito forte de gerar carga aerodinâmica, principalmente nas curvas, mas a Ferrari quer ampliar ainda mais essa vantagem, e o foco de novo está no assoalho. A nova especificação seria uma evolução direta daquela base apresentada em Barcelona, região que a Ferrari vem refinando bastante ao longo do campeonato. Só que não pense nisso simplesmente como mais carga, o objetivo é tornar o carro mais eficiente e previsível em condições diferentes, melhorando o jeito como essa carga é produzida durante a volta. E Zandvoort é laboratório perfeito para descobrir se isso funcionou. Curvas longas, inclinações diferentes, vento, mudanças constantes na plataforma aerodinâmica. Se existe algum problema de estabilidade no fluxo de ar debaixo do carro, esse circuito provavelmente revela. As expectativas apontam para um ganho potencial na casa de 1 a 2 décimos por volta, mas, como sempre, esse número precisa aparecer no cronômetro antes de virar realidade. E existe uma razão ainda maior para acompanhar a Ferrari. Isso é só parte do plano. A próxima etapa acontece em Monza, onde a escuderia prepara a evolução na unidade de potência. Então a lógica é clara. Primeiro melhorar o pacote aerodinâmico em Zandvoort, depois atacar uma das principais limitações de velocidade em Monza. Se as duas etapas funcionarem, a Ferrari pode chegar à reta final do campeonato com um SF26 consideravelmente mais completo. E aí essa guerra de desenvolvimento fica realmente interessante, porque Mercedes, McLaren e Ferrari seguem caminhos diferentes. A Mercedes administrou o recurso e escolheu cuidadosamente quando atacar. A McLaren continua desenvolvendo progressivamente, e a Ferrari vem numa postura bem agressiva, refinando o carro praticamente etapa após etapa. Quem acertar essa sequência pode mudar completamente a segunda metade do campeonato. E não podemos esquecer o detalhe mais cruel desse fim de semana, é Sprint. Uma atualização excelente que chega mal configurada pode parecer ruim. Uma atualização mediana que entra na janela certa pode parecer maravilhosa. Os engenheiros terão pouco tempo para descobrir qual das duas situações estão enfrentando. Por isso, talvez Zandvoort seja muito mais importante do que parece, não só pelo resultado do domingo, mas pelo que pode revelar sobre os próximos meses da Fórmula 1. Agora eu quero saber sua opinião. Qual equipe você acredita que dá o maior salto depois das férias? Ferrari, Mercedes, McLaren ou alguma surpresa do pelotão intermediário? Deixe a sua opinião nos comentários, se inscreve no Pit Lane Report, deixa o like e nos vemos no próximo vídeo.